Quando eu era mais novo, eu pensava que as pessoas eram pobres porque ganhavam pouco. E depois que eu comecei a trabalhar, eu vi gente que ganhava um salário mínimo e vivia melhor do que pessoas que ganhavam 10 vezes mais que elas. Foi aí que entendi que a maioria das pessoas, elas não perdem uma guerra contra o dinheiro, elas perdem uma guerra contra si mesmas. O problema aqui nunca foi a falta de dinheiro, e sim a maneira que reagimos quando ganhamos ele e principalmente quando ele vai embora. Hoje eu quero conversar com você sobre 5 erros, não erros financeiros, mas erros de comportamento, porque na minha opinião é o comportamento que constrói ou que destrói uma vida financeira. Erro número um: você acreditar que ganhar mais vai resolver tudo. Tem uma frase que pode parecer até motivacional, que é: "Quando eu ganhar mais, aí sim a minha vida vai mudar". E parece fazer sentido, mas deixa eu te fazer uma pergunta: tu te lembra de alguma fase da tua vida que tu falou: "Quando meu salário mudar, quando eu ganhar mais dinheiro, aí sim as coisas vão se resolver, aí sim eu vou ficar tranquilo"? A pergunta que eu te faço é: quando esse dinheiro chegou, a tranquilidade veio junto? Na maioria das vezes não, porque os nossos gastos crescem na mesma velocidade. A verdade é que o dinheiro aumenta e os desejos aumentam junto. E quem não aprende a controlar pouco dinheiro não vai conseguir controlar muito dinheiro. Segundo erro, usar o dinheiro para anestesiar emoções. Pouca gente fala sobre isso, mas comprar dá uma sensação boa. O cérebro libera prazer e parece que durante alguns minutos tudo fica mais leve. Só que depois chega a fatura. O problema não era o carro, não era a roupa nova, o celular novo. O problema era a ansiedade que tu tentou calar comprando isso. Entenda que, enquanto você não aprender a lidar com as suas emoções, a sua carteira vai continuar pagando a conta. Terceiro erro: querer parecer antes de ser. A verdade é que hoje a internet, as redes sociais fizeram uma coisa muito perigosa, que é transformar a aparência em sucesso. Todo mundo parece estar viajando, todo mundo parece ter dinheiro, todo mundo parece estar muito feliz, mas a verdade é que a aparência não paga boleto. Existe um abismo de distância, existe uma diferença muito grande entre riqueza e uma vida que parece rica. Quarto erro: terceirizar a responsabilidade, não aceitar que a culpa é sua. Ou a culpa é do governo, ou da economia, ou dos impostos, ou é do patrão, e algumas dessas coisas realmente atrapalham. Mas tem uma pergunta que muda tudo: o que ainda está sobre o meu controle? Porque quando você recupera essa resposta, você recupera o controle sobre a sua própria vida. Quinto erro, erro de número 5. E antes que eu te diga qual é esse erro, eu quero que tu pause o vídeo e tu deixe aqui no comentário o que tu acha que é esse erro. Eu não vou te esperar, eu vou seguir o vídeo. Só dá o pause e comenta. Erro de número 5: viver sem propósito. Eu vou repetir. Erro de número 5: viver sem propósito. Esse talvez seja o maior erro até aqui e também o mais silencioso, porque ninguém percebe quando começa a viver sem propósito. A gente acorda, trabalha, volta para casa, dorme e repete tudo de novo no dia seguinte. Com o tempo, a vida deixa de ser uma construção e passa a ser apenas uma sobrevivência. E sabe qual é a parte mais triste disso? É que muitas pessoas passam anos acreditando que o problema é o salário, mas às vezes o salário não é o maior problema. O maior problema é não saber por que e por quem você está lutando. Ninguém economiza por economizar, ninguém trabalha 12, 14 horas por dia apenas por prazer, ninguém acorda todos os dias cedo apenas para ver os números crescendo na conta. As pessoas fazem isso porque lá no fundo existe o sonho, existe alguém que elas querem proteger, existe uma casa que elas imaginam construir, existem filhos que elas querem criar com dignidade, existe uma liberdade que elas ainda não conhecem. Escute isso: quando você perde este motivo, o dinheiro perde
o sentido. E quando o dinheiro perde o sentido, qualquer gasto parece justificável. Eu mereço, é só dessa vez, depois eu resolvo, mês que vem eu começo. Não porque você é fraco, mas porque ninguém consegue abrir mão do presente quando não visualiza um futuro que valha esse sacrifício. Eu conheço pessoas que trabalham 12, 13, 14 horas por dia, mas se você perguntar qual o seu plano para daqui 5 anos, elas ficam em silêncio. Isso não é uma crítica, isso é um alerta, porque quem não sabe para onde está indo, aceita qualquer caminho. Talvez você esteja cansado, talvez esteja lutando há tanto tempo, que já está acreditando que essa é a única vida possível. Talvez já tenha desistido de sonhar e está apenas pagando as contas, apenas pagando os boletos. E aqui está onde muita gente deixa de viver e passa a sobreviver. Entenda que o dinheiro nunca foi o destino. O dinheiro sempre foi a ponte para jantar com a família sem olhar o preço de tudo, a ponte para dormir sem medo da próxima fatura, a ponte para dizer sim para as oportunidades e não para aquilo que tira a tua paz. E talvez esteja aqui porque tanta gente continua presa, porque passou anos perguntando como eu ganho mais dinheiro, em vez de se perguntar que vida eu quero construir com esse dinheiro. E quando você responde essa pergunta, economizar deixa de ser sofrimento, trabalhar deixa de ser castigo, e investir deixa de ser sacrifício. E no fim das contas, o dinheiro não muda uma vida, o propósito muda. O dinheiro apenas acelera a direção que você escolheu seguir. E aqui eu termino este vídeo. Quem não sabe onde quer chegar sempre encontrará uma desculpa para desistir no meio do caminho.